Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala aqui é o Diácono Júnior, vice-superintendente da congregação de Bom Jesus e também professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui na congregação em Bom Jesus, sobre a superintendência do nosso querido irmão presbítero Paulo, tendo como nosso pastor presidente, nosso querido pastor Heraldo Couto. Estamos falando para os irmãos dessa aula do domingo e queremos assim enaltecer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo pelas bênçãos espirituais derramadas sobre nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? E falando em bênçãos, o título de nossa lição 2 é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo, né, que é o texto conhecido como texto de ouro, é aquele versículo que vai tomar toda a direção da nossa lição. Ele vai ser o tema, o versículo-chave da lição, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática é a aplicação da palavra de forma prática em nossas vidas, que está no Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? Glória para Jesus. Queridos, leitura bíblica em classe, primeiro capítulo de Efésios, versículo 13 e 4 e de 9 a 14. Se os irmãos não fizeram a leitura ainda, né, por gentileza, dê uma pausa no vídeo, faça a leitura e depois siga, tá bom? Não vamos fazer agora para a gente poder ganhar tempo, lembrando que vai ser rápidos comentários em cima da lição para que os irmãos possam assim ter também como base na aula desta semana, que infelizmente ainda estamos em um processo de suspensão de alguns trabalhos na igreja em prol do cancelamento da aglomeração de pessoas devido à pandemia do coronavírus Covid-19. Então te peço, vamos manter prudência, vamos estar orando para que o Senhor possa assim estar nos livrando deste mal. Amém? Glória a Deus. Na introdução de nossa lição, vamos falar acerca da forma em que Paulo, ele assim, aborda nesse início de texto o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele externa a ele toda a grandeza, a excelência, a glória, o louvor, a majestade que o Senhor Jesus Cristo, ele merece e nós devemos lhe tributar toda a glória. Então a introdução dessa lição vai falar sobre a forma em que o escritor se dirige a Cristo, a forma em que ele enaltece ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, lembrando, como nós falamos na lição anterior, que essa carta a Efésios é conhecida como a coroa das epístolas de Paulo, né? Ela é a coroa das cartas paulinas, justamente pela sua escrita, pela forma em que Paulo ele se direciona ao Senhor, enaltecendo a sua grandeza. Louvado seja Deus. A nova posição em Cristo é o nosso primeiro item, ou melhor, nosso primeiro tópico. Vamos abordar ele um pouquinho de agilidade, porque ainda temos mais 2 tópicos para abordarmos, e em nome de Jesus não passaremos dos 30 minutos dessa aula. Amém? Vai falar o primeiro item sobre a doxologia. O que é isso, irmão Júnior? O que significa essa palavra? Ela vai estar representando, queridos, a manifestação do louvor, da glória, da honra ao Senhor. É uma forma de enaltecer a Deus, a sua grandiosidade, a sua perfeição, a sua magnitude. E Paulo, ele faz questão de expor nos versículos de abertura deste texto esta postura, esta posição. E olhe que Paulo não estava em uma situação fácil. Lembra quando nós conversamos na semana passada que Paulo ficou conhecido como o pregador das cadeias, né?
porque Paulo escreveu Efésios preso, certo? Então vamos nos atentar a esses detalhes da aula passada para a gente entender que nas dificuldades, nas horas de provações, nas horas de lutas, nós devemos estar nos direcionando, louvando e exaltando ao Senhor, porque Ele é o detentor da nossa vida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o selo do Espírito Santo, e neste contexto o selo vai representar propriedade, né? O nosso Senhor, nós somos propriedades exclusivas do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Quando ele começa a frase: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa a palavra bendito? Pensa aí, 10 segundinhos. Respondeu? Bendito significa digno de louvor. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A forma em que Paulo exalta a Deus nos contagia a estarmos adorando ao Senhor da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, você chega em casa do seu trabalho, da sua escola, das suas dificuldades. Mas como é que nós chegamos em casa, nos deitamos na cama, vamos descansar, o cansaço fala mais alto, mas cadê aquele tempo de glorificar o nosso Senhor? Pela possibilidade de você ter saído pela manhã e retornado à noite, e o Senhor te livrando de todo o mal, de todas as ciladas do inimigo, entrando com providência na sua família para que não falte o pão na sua mesa. Isso é providência de Deus. Isso é provisão do Senhor para a sua vida. E isso é motivo para que nós venhamos estar enaltecendo e glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Segundo item, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Vejam bem, nesse texto que nós lemos, existem algumas bênçãos que foram dispensadas em Cristo Jesus para as nossas vidas, e que Paulo ele faz questão de trazer, e o nosso escritor, o pastor Douglas, louvado seja o nome do Senhor, Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, trouxe também para nós. Olha, vamos estar falando sobre alguns, não vamos ler todos, mas vamos pegar alguns. Deus nos elegeu para sermos santos. Queridos irmãos, olha que bênção. A santidade, louvado seja o nome do Senhor, nos predestinou para sermos filhos. Olha, agora a gente não é mais uma criatura, nós somos filhos. Se somos filhos, temos direito à herança, que é estar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Acolheu-nos por sua vontade redentora, ou seja, a gente acolhe aquele que estava em termo de vulnerabilidade, queridos. Então nós estávamos vulneráveis ao nosso inimigo, inimigo de nossas almas, mas o Senhor nos acolheu, nos resgatou. Vamos pegar esse aqui: selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer o quê, querido? Vou abrir sua mente. Essa palavra selou, nesse contexto, tem sentido de propriedade. Já falei isso no início da aula para os irmãos. Nós agora somos propriedades exclusivas do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda garantiu a validade da promessa. Ele testificou, ele deu a garantia que essa promessa se cumpriria na minha e na sua vida. Nosso terceiro item, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Estamos falando de quem? De Jesus. Estamos falando de Cristo, né? Essa nova vida ela é conferida para quem está em Cristo, isso é, para nós, salvos em Cristo Jesus, que fomos alcançados em Cristo e decidimos termos uma nova vida com o Senhor. Veja bem, o homem desde Adão começa o processo do pecado, né? Nós vamos perceber que de Adão para o processo em que Cristo ele começa a
desenvolver o seu ministério em terra, passa cerca de 4.000 anos e o homem já tinha um processo de redenção já proferido por Deus para levantar aquele que estava caído, para resgatar uma humanidade que já estava, dedicada ao pecado, mas assim o Senhor já preparou um plano de redenção para a vida do homem. Então nós saímos agora da posição de escravo do inimigo para agora a posição de filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. É a síntese desse tópico, vai estar as bênçãos espirituais que os crentes recebem da parte de Deus, possibilitam uma nova vida com Cristo e, portanto, devemos ser agradecidos ao Senhor. Isso já é o primeiro passo para que as nossas vidas sejam alcançadas em Cristo Jesus, para que nosso ministério possa se desenvolver, para que a nossa fé possa se abalizar. Então isso tudo acontece como? Através dessa nova condição. Vamos agora deixar de ser escravos para sermos agora filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso segundo tópico, o nosso segundo tópico vai dizer uma vida cristocêntrica neste mundo. Primeiro, o que é cristocentrismo? Vamos definir de que forma. Cristocêntrica é uma pessoa que tem Cristo como centro de sua vida, de suas atitudes, de suas ações. Cristo, ele é o general que comanda a sua vida. Isto é, uma pessoa que tem Cristo como sua prioridade, a obediência ao nosso Senhor. Apesar do pecado ter entrado na humanidade através de Adão, já se surge um plano de salvação. E o primeiro item, vamos compreender que a revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade, vai estar sinalizando, vai estar demonstrando uma revelação, algo que estava em oculto. Se revela algo que ainda não se descobre, então se está revelando, ninguém sabia ainda. Então ali o Senhor começa o quê? Essa verdade vai dizer respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Aí vamos pegar agora o finalzinho desse estudo. Preste atenção. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Veja bem, como eu falei, há 4.000 anos, Deus ele já preparava um processo de redenção para o homem. Cristo, ele de uma certa forma estava oculto no Antigo Testamento, mas sempre o Senhor estava usando um profeta para, dentro de sua vontade, ir orientando o seu povo acerca daquele que havia por vir. E olha que Cristo ele fala que toda escrita direciona para ele, mas toda escrita não vai ser o Evangelho, porque o Evangelho ele vai surgir a partir de Cristo. Ou seja, Jesus está se referindo aos textos do Antigo Testamento, que tudo apontava para Cristo, tudo direcionava para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E no nosso segundo item, a plenitude dos tempos, Paulo vai revelar que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Inclui que tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Veja bem, a lição vem falando de um tempo, não é o tempo Cronos, não é o tempo que nós estamos acostumados a conviver através do relógio, do passado dia, dos meses, das horas. Nós estamos falando agora do tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo determinado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele vai revelar que no processo do tempo, todo o plano de Deus vai convergir, vai se direcionar, vai ao encontro de Cristo. Quando a gente fala essa palavra de convergir, é ir até o encontro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos?
Vamos aqui agora no terceiro item. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, para nós, né, para a igreja de Cristo. Paulo muda o pronome nós, né, para também vós. Isso significa o quê? Quando ele fala nós, quando Paulo está se referindo a nós, ele está se prendendo a um povo. Ele está se prendendo a uma nação, que era os judeus. Mas quando ele fala também vós, para quem é que Paulo está falando? É para os judeus? Não. Paulo agora está falando para uma nação idólatra, né, conhecida pela sua idolatria, uma nação que era uma cidade que tinha um grande crescimento econômico, né, uma cidade muito especial, muito importante naquela época. Mas ainda assim Paulo, ele vai direcionar que essa palavra também é para eles, que não são judeus, são gentios, vêm de uma outra origem, de uma outra nação, de um outro povo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Querido, sua vida pode estar em qualquer situação, mas é preciso que você se conscientize que você foi criado, você foi formado para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor. Você saiu, você chegou, você entrou. Deus deu condição para que você esteja em casa agora ouvindo essa palavra, e você precisa louvar a Ele por isso. Você precisa dedicar a Ele por isso. Porque em meio às suas limitações, à sua condição de pecador, de falho, o Senhor tem te chamado para uma obra. O Senhor tem te capacitado para uma obra. E as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Às vezes nós pensamos que vamos para a igreja para buscar as bênçãos do Senhor. Eu preciso dizer que isso é um mito. Que a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que o buscam. Então, se nós buscamos ao Senhor, consequentemente as bênçãos do Senhor nos seguirão, estará nos perseguindo. E nós deveremos utilizar essas bênçãos também para glorificar a Deus. Que a sua vida louve ao Senhor, que a sua vida se direcione a Deus, que a sua vida glorifique ao nome santo do Senhor, independente de onde você veio, da condição que você estava. O importante é que agora você está com uma vida de santidade, uma vida usufruindo das bênçãos espirituais do nosso Deus. A síntese desse segundo tópico diz: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Desculpe. Quando a gente fala em restauração de todas as coisas, queridos, eu preciso ser novamente enfático contigo. Você só vai reparar aquilo que está quebrado. Se as coisas estão bem, estão fluindo, você não precisa de conserto. Mas quando as coisas não funcionam, estão caindo, estão desmoronando, aí você vai precisar reparar, você vai precisar reconstruir. E aí vem a palavra do Senhor, que diz que o quê? Que tudo que foi executado por Cristo na sua vida, a salvação dos pecados, isso já foi alcançado sobre você. Se não foi ainda, você tem a oportunidade. Esse texto, esse vídeo não é direcionado somente para os evangélicos, mas para aqueles que também não conhecem ainda o Senhor. E o Senhor quer te salvar, quer transformar a sua vida, louvado seja Deus. Mas também a restauração de todas as coisas. Querido, se inicia um novo testamento com a morte de Cristo. Um testamento agora com o sangue do Senhor. Vai iniciar agora um novo testamento. Por quê? Porque o antigo não foi suficiente. O antigo tinha as suas falhas. A Bíblia fala que a lei era tão pesada que nem os próprios judeus estavam conseguindo se manter firmes e obedientes à lei. E aí agora se o Senhor vem com um evangelho de salvação mediante a graça, que é o favor imerecido, que vem por intermédio da fé em Cristo Jesus,
que é aquele consumador de nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, se a sua vida está por dificuldade, mas se Cristo ele for o centro da sua vida, tenha certeza que as coisas vão voltar para o lugar. Tenha certeza que o vento vai passar. Tenha certeza que vai chegar um momento que o Senhor vai aparecer em meio à tempestade e vai acalmar o vento e vai acalmar a chuva e vai te dar vitória. Amém? Não esqueça, você é filho do Senhor. Seja filho obediente, para que as bênçãos do Senhor continuem recaindo sobre a sua vida. Amém? Terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O primeiro item vai falar, queridos, sobre o selo do Espírito Santo. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhe toca. Vejam bem, queridos, agora o selo do Espírito Santo sobre a sua vida representa que você faz parte de Deus, representa que você é uma propriedade do Senhor, representa que você agora tem uma responsabilidade, você tem um dono que te ama, um dono que te quer bem, um dono que quer transformar a sua vida e que lhe protege de todo mal, queridos, que te dá livramento onde você vai. Você vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, vai no mercado, vai para onde seja. O Senhor está contigo, está te protegendo. Ah, meu irmão, mas está aí essa peste sobre o nosso país. Tantos crentes já pegaram, tantos crentes não pegaram, querido. A vontade de Deus ela é soberana sobre a vida de todas as pessoas. Mas uma coisa eu preciso te dizer, sobre a sua vida existe uma promessa. E enquanto o Senhor quiser, essa promessa vai se cumprir. Tenha certeza de que Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, meus queridos. Mas você também precisa ter a consciência de que nós estamos sujeitos às mesmas paixões dos ímpios. A diferença é que nós temos uma palavra do Senhor para nos orientar, para nos direcionar, para nos guiar, para que nós não venhamos fugir dos caminhos, mas estamos sujeitos às mesmas coisas. A diferença agora é que você tem um manual que não vai lhe deixar cair. Tem um manual que vai lhe orientar, vai te ajudar, que é a palavra do Senhor. Tem uma presença em especial que está contigo, te guiando neste momento, que é a presença do seu dono, aleluia. Que ela está sobre a sua vida. Não perca essa presença por nada, querido. Não perca. Isso tudo vai passar, essa tempestade vai passar, essa peste vai passar e o Senhor vai te dar vitória e nós cantaremos juntos o hino em louvor a Deus, porque tudo é para glorificar ao Senhor. Amém, queridos? Segundo item, o penhor da nossa herança. Nessa palavra ela vai ter uma origem, um significado muito forte, que é assegurar ou garantir, né, o preço de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Vamos voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento, vamos compreender que vem uma classe, que é chamada a classe dos levitas, que vem a partir da tribo de Levi, que diante dos filhos de Jacó não vai ter uma porção de terra definida para ele, mas os levitas em cada uma das 12 tribos de Israel tinha o direito de estar habitando, de estar, né, se desenvolvendo naquele lugar, mas eles não tinham a herança definida em terra. Sabe por quê, queridos? Que a palavra diz que o Senhor diz a Arão, louvado seja o nome do Senhor, que a herança daquele povo era ele. A nossa herança é o Senhor. Às vezes a gente se preocupa muito com as coisas daqui, com as coisas terrenas, e acabamos esquecendo das coisas espirituais. A nossa herança é o céu, queridos. Nós vamos para o céu, já vai acabar isso tudo aqui. Não é importante, irmão Júnior, nós estamos vivendo em sociedade, é importante sim, mas eu preciso que você sempre lembre que nossa herança é
o céu. Nós estamos caminhando para ir por céu. E infelizmente algumas atitudes aqui na terra podem impedir que a gente alcance este alvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, queridos, vou até já fechar aqui a lição. Você precisa estar ligado e conectado em Deus, para que possa passar por essas adversidades e alcançar a vitória em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo, você foi alcançado pelo poder do Evangelho do Senhor. Existe um texto que eu sempre comentava com irmão em Cristo, que é o seguinte: só o poder do Evangelho de Cristo é capaz de transformar e aperfeiçoar o caráter humano. Isso é uma verdade. A síntese do terceiro tópico diz: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhe garante a vida eterna. É isso que nós estamos buscando. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, te agradecer por esse tempinho que você passou conosco, aprendendo dessa palavra, né, trocando essas informações através dos comentários, e que Deus possa continuar te abençoando, derramando graça sobre a sua vida, e que possamos juntos estar caminhando em direção ao céu. Amém? Deus te abençoe e te guarde. A semana que vem estaremos novamente aqui falando sobre as lições e aguardando até a oportunidade de estarmos nos direcionando, louvado seja o nome do Senhor, para a nossa escola física, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Querido Deus, quero te dar graças em nome de Jesus por cada irmão, por cada família representada que assim participou, meu Deus, deste momento. Te peço, continua derramando da tua graça, repreendendo todo o mal. Meu Deus, que a peste, que a enfermidade não chegue no lar dos teus filhos. Meu Deus, vai agora multiplicando o celeiro, a despensa, meu Deus. Vai repreendendo agora toda a discórdia. Vai trabalhando nos filhos, meu Senhor, no casal. Vai abrindo portas onde não tem, meu Senhor. Vai agindo em situações que vem tirando a paz dos teus filhos, para que possam, meu Deus, seguir firme no trajeto até o céu. Isso é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Até a próxima.